Amém, queridos? Bom dia. Bom dia, família. Vamos nos colocar em pé? Vamos fazer um exercício mental e vocal agora? Amém. Adoração é uma consagração consciente para Deus. Amém? O que nós vamos cantar hoje de manhã serão músicas que adoram a Jesus. Amém? Façam isso consciente. Amém, queridos? Pai querido, nós te adoramos e te bendizemos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Reconhecemos, ó Pai, que o Senhor tem guardado nossas vidas, tem guardado essa comunidade. Pedimos que o Senhor nessa manhã esteja conosco, ó Pai, nos trazendo uma palavra de revelação. Traga, ó Pai, um momento de louvor, adoração, de rendimento, de arrependimento, ó Pai, que possamos sair daqui diferente de como entramos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, a Tua misericórdia, a Tua mão sobre nós, Pai. Venha neste lugar e encha-nos, ó Pai, com Teu Espírito Santo, Jesus. Perdoa o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, por tantos momentos em que nós nos desviamos de Ti, ó Pai, nós nos afastamos de Ti. Perdoa o nosso coração, Pai. Tem misericórdia de nós e venha nesta manhã, Pai, conosco, Pai. Seja presente aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Se você tiver uma oração aí no seu lugar, por favor, levante Amém. Sua voz, abençoe a igreja. Amém, querido? Te adoramos, Jesus. Adoramos a Teu nome, Pai. Amém, Jesus. Queremos, Pai, nesta manhã, o Senhor tem revelações que estão no Teu coração para as nossas vidas. Estamos aqui, o Senhor, Pai, possa abençoar a cada um de nós, pela Tua palavra, Isso, Pai. Vem sobre nós, Senhor, que o nosso coração seja como a terra boa, Senhor. Que a semente possa cair e produzir muitos frutos. Amém, Senhor. Graças, Senhor, porque o Senhor nos tem guardado, nos tem sustentado até agora, Pai. Obrigado, Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe nossos irmãos, cada um, as famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, cobrindo, guardando, Senhor, trazendo a Tua presença, sarando as enfermidades, Senhor. Amém, Jesus. Sim, Pai. Pai. Aleluia, Deus. Traga cura nesse lugar. E nós somos a Tua igreja, Senhor. Sim, Jesus. E nós agradecemos a Ti, Pai. Obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos buscar a Deus, amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. A coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te
seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Aleluia, Jesus. Vem nessa manhã, Pai, que nós queremos adorar o Teu nome, ó Pai. Te louvar e te agradecer, ó Pai, pelo preço que o Senhor pagou por nós na cruz, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelos Teus planos por nós. Te adoramos e te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, Jesus, supremo, muito digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Hosana, 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 Hosana,
Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Só as vozes, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Mais uma vez. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Reconhecemos que o Senhor morreu a nossa morte, Pai, para podermos viver a Tua vida, Pai. Te louvamos por isso, Jesus. Aleluia, Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. O amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz, obrigado, Deus, se entregou. O teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Oh, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
declare bem forte. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Oh, Jesus. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, oh, nome mais santo, tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Jesus. És grande, Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és, pois só tu és um Deus eterno sobre mais uma vez. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és Deus eterno, grande é o maravilhoso és, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, porque apesar de quem somos, o Senhor ainda nos ama. Obrigado, Jesus.
Obrigado pelo teu infinito amor, ó Pai. Aleluia. Pela tua misericórdia a cada manhã sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor. Obrigado, Pai. Confessamos a tua grandeza. Confessamos, Senhor, nesse tempo onde tantas pessoas constroem seus próprios deuses, onde tantas pessoas negam o senhorio de Cristo, não o confessam como Senhor, nem como Filho de Deus encarnado. Nós estamos aqui neste tempo, nesta geração, nesta era, neste lugar, para confessar o nome de Jesus, para dizer que Ele é o teu Filho amado, que se despiu de toda a sua glória e se fez carne, se fez homem, habitou no nosso meio, sentiu e carregou as nossas dores e foi obediente até a morte, Obrigado, a morte de cruz. Mas o pecado não pôde detê-lo, a morte não pôde segurá-lo, por causa da sua pureza, da sua santidade. E Ele está ressurreto, vivo, intercedendo por nós diante do Senhor. Nós te confessamos, ó Deus, como o único Deus, como Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que é grande, poderoso, mas que se fez tão pequeno para caber dentro de nós. Não há palavras, Senhor, que nós possamos dizer, que possam, Senhor, agradecer o suficiente, te engrandecer o suficiente. A nossa vida pertence a Ti, Senhor. Ser exaltado, ser engrandecido. Nós dizemos que o Senhor é grande, que o Senhor nos alegra, que o Senhor é a alegria da nossa vida. Bendito seja o Teu nome. Aleluia, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. A gente vai ter agora o nosso momento de oferta e os nossos avisos, né? Pedir para eles irem colocando lá os nossos avisos. Então temos aí, lembrando que toda semana, né? A gente tem os grupos caseiros, que uns se reúnem às quartas, terças, quintas, conforme a disponibilidade, o melhor dia para as pessoas. Mas se você ainda não está participando de algum, procure quem está, que você com certeza vai ser edificado. Semana que vem, programação normal, né? Culto das crianças no sábado e o nosso culto normal domingo. A Fernanda pediu para informar que tem vários achados e perdidos, coisas que as pessoas esqueceram lá no fundo, tá? Então dá uma olhada se tem alguma coisa sua lá, que pode ser que você esqueceu no domingo passado e ficou ali. Oi? Na chácara também, teve coisa que ficou lá na chácara. Vá se programando, as mulheres, dia 11, né? Você falou? Dia 9. Dia 9 de dezembro vai ter a reunião das mulheres aqui, no sábado à tarde. Então, para vocês irem se programando. Queria agora falar sobre as ofertas. Eu só queria ler um versículo antes, que é conhecido, né? Se você puder colocar, Jô ou Davi, quem está operando hoje, Mateus 6:21, né? Pois onde estiver o teu tesouro, ali também está o teu coração. Então fala de duas coisas, tesouro e coração. Tesouro, o que é o tesouro de alguém? Aquilo que ela considera valioso. Se eu considero algo valioso, aquilo é tesouro para mim. E coração fala das atitudes que eu tomo na vida, fala de escolhas, fala de direção de vida, sentimentos. Então, conforme aquilo que eu considero valioso, eu faço as minhas escolhas de vida. Então, eu sei que isso aqui engloba muito mais coisas do que uma oferta, do que uma oferta de dinheiro. Mas eu queria que a gente tivesse sempre esse coração de estar
colocando a igreja como algo valioso, a congregação, o corpo de Cristo como algo valioso. E o dinheiro que a gente oferta, o dinheiro que a gente usa para várias frentes, para manter o salão, para melhorar o salão, para ajudar obreiros, missionários. Depois a gente vai, nos próximos cultos, a gente vai tentar esclarecer quais são os missionários que a gente usa, quem são eles, onde eles estão, como a gente oferta, qual que é o trabalho deles. Então, a oferta é usada para isso, ela é usada para edificação da nossa congregação aqui, como estrutura física, né, para manutenção do serviço pastoral, dos obreiros, das missões. Então, é algo valioso. Se eu considero valioso, eu colaboro de alguma forma. Com a menor quantia que seja, você já está colaborando, porque você está colocando ali o seu coração. Então, quem tiver alguma oferta, possa trazer, a gente vai estar fazendo esse tempo. Amém? Domingo que vem, culto com ceia, café, é isso? Normal. Todo primeiro domingo do mês que tem ceia, a gente faz o café. Quando for para fazer um almoço, aí a gente vai se planejar antes, né? Amém. Então, o café é às 9, hein? Não esqueçam disso. Eu queria... O Davi vem. Libera o Davi aí, Jô. Davi. Tem vários Davis, né? O Davi vai passar por um procedimento de um problema que ele veio com formação desde que ele nasceu. Ele sofre de um problema de esôfago, né? E essa quarta-feira ele vai passar por um procedimento. Depois ele cresceu e, graças a Deus, mudou muito o histórico, né? Quem conheceu aí, quem sabe, o drama todo que a Celina e família passaram. E ele está aqui grandão, bonito, né? E fica aquele espinhinho, né? De vez em quando precisa fazer um alargamento, é um processo cirúrgico e tal. E na quarta-feira vai acontecer isso e nós queremos abençoá-lo. Amém? Vamos, por favor, Marcos, vamos estender as nossas mãos. Amém. A Bíblia diz que quando há alguém enfermo, nós devemos chamar os presbíteros da igreja, ungir com óleo e orar por ele. Estamos cumprindo a ordenança do Senhor. Certo dia, Jesus estava em um lugar e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava com ele para curá-lo. Para curar. Amém? Essa é a maior função da igreja. Curar. Curar o físico, curar o coração, a mente, a alma e o perdão dos pecados. Amém? O Senhor veio para libertar o cativo, quebrar as algemas e libertar o oprimido. Amém? Senhor, nós nada podemos fazer por nós mesmos, Senhor. Mas sabemos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E a Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso, Senhor, nós cremos, Senhor, porque tantos milagres o Senhor fez na Tua palavra, Senhor,
mas muito mais o Senhor tem feito na vida daquele que crê, naquele que busca a Tua presença, Senhor. E o Senhor tem curado as nossas vidas ao longo dos anos, Senhor. O Senhor nos tem sarado, o Senhor nos tem libertado, o Senhor tem quebrado as nossas algemas, o Senhor tem curado, Senhor, as famílias, Senhor, porque o Teu propósito, Senhor, é verdadeiramente abençoar as famílias da terra, Senhor. No Senhor está esta promessa, no Senhor está o poder, no Senhor está a graça, no Senhor está a vida, aquele que perdoa os nossos pecados, Senhor. E diz a Tua palavra: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nesta hora, Senhor, nós invocamos o Teu nome, Senhor, invocamos as Tuas promessas, Senhor, invocamos a Tua palavra, Senhor, sobre a vida do Davi, Senhor, e declaramos, Senhor, que nenhuma condenação há, Senhor, para a vida do Davi, Senhor. E nós rogamos, Senhor, Senhor, opera, Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor, segundo o Teu poder, Senhor, segundo as Tuas misericórdias, Senhor. E nós colocamos a sua vida nas Tuas mãos, Senhor, e rogamos, Senhor, que nele haja, Senhor, a manifestação da Tua palavra, Pai. Agradecemos desde já, Senhor. Somos gratos pela vida do Davi, Senhor, pelo que ele tem servido na Tua casa, Senhor. E nós abençoamos Davi com a saúde do Senhor, Pai, para a glória do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se a mola escapar e eu engolir um pedaço do negócio aqui, vocês estão testando, tá? Ver se a gente consegue se adaptar com essas coisas. Eu quero falar de um assunto que mexe com a nossa vida, no nosso cotidiano, né? A gente tem no coração que nós precisamos viver no nosso cotidiano, nas nossas casas, segundo aquilo que Deus deixou para nós, né? Há um padrão. O Senhor Jesus é o nosso padrão. E há uma situação da nossa natureza que ela atua contra, né? Essas coisas. Nos envolve, nos amarra, impede que a gente tenha, às vezes, um testemunho eficaz e mesmo uma vida conforme o Senhor prometeu para a gente. O Senhor Jesus disse que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, esse é um assunto que costuma enroscar. Obrigado. Eu saí de casa com a garganta já ruim, meio estranha, né? Cantar é gostoso demais, não dá para deixar. Mas é o seguinte, em Mateus 6,25, o Senhor Jesus, dentro do Sermão do Monte, né, tem uma afirmação. Aqui na minha versão fala: por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, né, quanto a comer, beber e tal. Eu quero me prender a essa afirmação dele, né? Aqui a minha versão fala: não se preocupem. Existem as versões que falam
como é que é? Não sejam ansiosos, né? E essa tal da ansiedade é um assunto assim, ela é uma realidade no ser humano, é uma realidade lá em casa, né? Em todos os lugares, é algo que domina na face da terra. E o Senhor Jesus faz essa afirmação. Está certo que aqui está dentro de um contexto, ele fala de não se preocupar com comer ou beber ou algo assim, mas eu queria amplificar essa coisa para não andarmos ansiosos. Isso me pegou esses dias atrás. Guilherme me mandou um vídeo de um pastor da região lá de Maringá, aquelas coisas lá. É um estudo que ele fez lá, um estudo longo, tem mais de 10 vídeos, cada vídeo com 1 hora e alguma coisa. E a tese dele é assim: o grande problema do ser humano com referência à ansiedade é que ele perdeu a paternidade de Deus, né? Ele ficou esse relacionamento com o Deus Pai. Então ele desenvolve todos esses estudos, com certeza mais de 10 horas para quem não tem tanta ansiedade que consiga assistir todos, né? É muito interessante, eu achei bem interessante, mas eu não estou assim ainda indicando, tá? Eu não ouvi todos, então eu não sei no meio se ele acaba entrando por algumas linhas diferentes de pensamento. Você foi até o fim? Fernanda já foi até o fim. Então, quem quiser conhecer isso daí, depois vocês conversam com a Fernanda, ela passa os links ou mesmo ela pode ensinar vocês, tá? Está pronta, está habilitada a isso. Mas é interessante que o Senhor Jesus fala isso, né? Não andeis ansiosos. E a Luísa escreveu um livro também, né? Ela diz lá, não andei ansiosos. E aí ela faz uma pergunta: é possível? E o livro que ela desenvolve a respeito disso. Porque se há um assunto simples para a gente entender, que a gente talvez não tenha tanta dificuldade em assumir, é essa questão de termos em situações de ansiedade que acontecem nas nossas vidas. Nós, né, lá no vídeo, né, logo no começo, o pastor fala assim, né, de 0 a 10, né, qual é o nível da sua ansiedade? Quem dá mais que 5? Né? Então, um monte de gente levanta a mão lá que tem mais de 5 do nível de ansiedade. Um outro fala assim, 12, 13 e tal. Então, significa que a gente entende. Isso que eu quero dizer. Não é alguma coisa obscura, assim, que fora da nossa compreensão, algo escondido. Agora, há essa ordenança, né, para a gente não andar ansioso. E, na verdade, quando a gente vai estudando o assunto e vai vendo a nossa própria vida no cotidiano, a gente vê que isso é um danado bloqueio para a gente alcançar toda a plenitude daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Que é aquela vida que Jesus prometeu. Eu venho para que vocês tenham vida, e vida em abundância, né? A gente acaba perdendo muito por causa da tal da ansiedade. Eu pedi para o Jonatas preparar lá nós vamos dar uma lida primeiro. Esse é um texto como os médicos, né, com a medicina moderna e tal,
Se vocês procurarem no site lá da área de psiquiatria do Hospital Albert Einstein, que é o melhor hospital do Brasil, né? Eles escreveram sobre ansiedade esse texto aí. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, vamos dar uma lida rapidinha, para ver como o mundo está enxergando a tal da ansiedade, né? A parte técnica, a parte de medicina, como se enxerga nisso. Mudando o microfone. Então, a ansiedade existe no homem desde sua origem. Inicialmente funcionava como uma sensação de insegurança e perigo para auxiliar seu instinto de sobrevivência, mas o que era natural passou a se tornar um grande problema de saúde mental no âmbito público. Então, quem tiver curiosidade de ver o vídeo lá, esqueci o nome dele, ele vai falar que a ansiedade é aquele estado de medo, de perigo, de que, de alguma forma, a gente vai ser prejudicado, ou na saúde, ou físico, ou no psicológico, alguma coisa, aquele medo que a gente olha para alguma coisa e é algo que vai afetar as nossas vidas, isso daí a gente fica pronto, armado, né? E aí vem esse processo da tal de ansiedade. Supõe-se que esse tipo de transtorno tenha surgido a partir do momento que o homem deixou de se preocupar apenas com o objeto para se preocupar com a situação que o envolve. Por exemplo, antes o homem se preocupava apenas com o animal, o objeto, que poderia matá-lo. Agora ele se preocupa com os locais em que pode encontrá-lo, né? Você vai lá vai encontrar o tigre lá na floresta, tal. Aí você não vai mais na floresta porque lá tem tigre. Trazendo para uma realidade mais atual, não só os cuidados com o carro, é a possibilidade de um acidente. Não é só entregar o trabalho bem feito, é a possibilidade de perder emprego e deixar a família desamparada. Com a chegada do digital, o mundo de possibilidades sobre os quais o ser humano pode pensar aumentaram exponencialmente. São oportunidades, informações, pessoas, influências, viagens, comportamentos e tudo em muita quantidade o tempo todo, né? Mas, afinal, o que é ansiedade? A ansiedade é um sentimento natural e está relacionada, por exemplo, com um prazo apertado ou uma tarefa urgente no trabalho. Já os transtornos de ansiedade acometem pessoas que geralmente se preocupam intensamente e não conseguem lidar com essa autocobrança, a ponto de comprometer sua qualidade de vida e seu bem-estar. Os transtornos ansiosos são uma reação emocional de uma ameaça do futuro. Incerteza e imprevisibilidade são os seus principais gatilhos. O primeiro sinal é o sentimento de ansiedade em relação ao que irá ou poderá acontecer, acompanhado de pessimismo. Isso provoca no corpo e no cérebro humano uma sensação de perigo, urgência, medo, insegurança. Consequentemente, o organismo reage com uma luta ou fuga. Por exemplo, uma pessoa que está sofrendo com cobranças intensas em seu ambiente de trabalho pode inicialmente apresentar irritabilidade, raiva, tensão muscular. Posteriormente, ela pode desenvolver insegurança, labilidade emocional, mudanças exageradas de humor, sentimentos ou emoções, tremores e transpiração excessiva. Quais são os tipos de ansiedade, né? De transtorno de ansiedade, que virou transtorno, ficou mais grave, né? E aí já se trata na área de psiquiatria. Os tipos mais comuns são transtorno de ansiedade generalizada, é uma preocupação excessiva e análise minuciosa de cada ponto ou situação. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pensamentos obsessivos e medos irracionais que levam a atitudes compulsivas. A fobia social, isso daí eu ando dentro dela. Ou o transtorno de ansiedade social, preocupação e medo com situações sociais comuns. O pânico,
crises intensas de medo e mal-estar generalizado, e agorafobia, medo de situações e lugares que possam causar impotência, constrangimento ou aprisionamento. Então, a medicina pensa assim. Eu queria que a gente lesse aqui alguns textos, né? Mais 3 textos. Filipenses, capítulo 4. Já achou? Não falei, né? 4, 6 e 7. Desculpa. Acho que a ansiedade que não me deixou ver todos os vídeos ainda, né? Que não vai dar tempo agora, eu tenho que ir lá, pôr a roupa no varal, Inês. E consegue? Parabéns. Eu não consigo fazer 2 coisas, não. Porque eu tenho que ir buscar as coisas no mercado para a Inês, e aí isso para mim é mais importante do que eu ouvir o vídeo, aí pronto. Ansiedade toma a frente. Então, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ações de graça. E a paz que excede vos guardará. Amém? 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. E Salmo 37, versículo 5. Aliás, o Salmo 37 é terror, né? Nessa área, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Pensando que o grande galho na nossa vida é que a ansiedade ela é um conflito de fé. Né? Na verdade, esse é um assunto bem simples para a gente lidar, para a gente entender. Porque, no fundo, é um conflito de fé. Essa insegurança que a gente tem naturalmente, as dificuldades. E aí eu não estou querendo diminuir a intensidade, a dificuldade que qualquer situação pelas quais a gente passe, que geram as ansiedades. Não estou dizendo que não vale nada, que é coisa de só menos importância. Não é isso. É dificílimo, são situações dificílimas, né? A gente estava aqui orando pelo Davi, então pense como Arcelino e Alê, que acompanham essa situação de saúde dele desde a infância, desde pequenininho, algo assim. O perigo da perda. Ele é um sobrevivente até chegar aos nossos dias, né? Deus foi fiel, mas você dentro do processo, com seu filho é aquela coisa que quebra os nossos corações. Filho, neto também, né? A Inês sabe aqui. Porque você está vendo ele passando por situações, dificuldades, e as dificuldades existem, né? Podemos pensar, crer isso e tal, mas dificuldades existem. Problemas, nós passamos por eles todos os dias. Né? Mas isso não muda a ordem do Senhor Jesus. Não andeis ansiosos.
Então deve ter alguma coisa nesse meio aí, nesse meio de caminho, né, que mexe com isso, né, que nos conduz como sair dessa coisa, né? Esses dias o Alfeu está aqui, eu achei que ele não conseguiria estar. Ele também está passando por uma situação difícil, né? Um problema que ele carrega há muitos anos, já fez várias cirurgias na área e estava lá em Toledo visitando o Tiago e a Gabi, né? E daqui uns dias o Emanuel. Falta pouco, né? Está chegando o Emanuel lá em Toledo. E ele teve uma crise, foi para o hospital e aí eles foram lá visitar eles de carro, ele teve que voltar com sonda urinária de avião, porque não podia se submeter a uma viagem. Então, eu imagino que né, eu usei sonda urinária uns 2 semanas depois que eu fiz cirurgia. Meu Deus, que duro. O que deve gerar de ansiedade dentro do coração? Que terrível que é. Entende? Então, não estou dizendo que não existe as dificuldades, né? Mas, quando a gente olha, né, porque nós não estamos vivendo no mundo mais, nós somos filhos de Deus. Temos dificuldades, mas somos filhos de Deus. Como viver nesse lugar, né? Então a gente percebe assim que há uma crise, né, nesse relacionamento com Deus como Pai, né? Porque quando a gente olha para Deus como Pai, e aqui é um aspecto importante, eu penso assim, algumas coisas que eu espero desse meu relacionamento de paternidade. Que Deus é o supridor, que Deus nos deu vida e sustenta as nossas vidas. Ele que me traz segurança, que me traz proteção. Pai, dentro de uma família comum, tal, né? Ele busca fazer isso. Ele nos dá direção, qual é o melhor caminho, e nos corrige. Lá em Hebreus diz que se nós não somos corrigidos, é que somos bastardos, então não somos filhos. Então, se você é filho, você vai passar por correção. Quando errou o caminho, né? E a gente erra o caminho muitas vezes. E isso gera situações, né? Então, a área financeira, por exemplo, é um dos maiores exemplos de erro de caminho. A gente aplica as coisas de maneira errada e depois não dá certo, né? E aí vem a crise e os boletos são maiores do que as entradas e a gente entra num processo de ansiedade, algo assim e tal. Mas por quê? Eu errei a aplicação. Acho que eu não ouvi Deus direito. Que Ele não vai nos conduzir para o buraco, não é? Então, a gente sofre consequências de atitudes que a gente toma. Agora, a ansiedade vem. Vem como consequência, às vezes, dos erros que a gente toma. E como vencer? Como andar dentro desse negócio? Essa que é a minha questão. Porque se eu tenho essa vida com Deus, né? Como pai, se eu enxergo nele como pai, eu preciso entender a ação da paternidade sobre a minha vida. Eu preciso estar sujeito a isso, eu preciso aproveitar disso. Né? Qualquer filho, né, Jesus falou assim, vós que sois pais incompletos, aí, meia boca, né? Saber dar... Vós que sois maus, vocês querem dar boas dádivas aos vossos filhos. Né? Quanto mais vosso Pai Celeste, que é perfeito, que não tem falha nele, não tem perigo de desvio, de erro. Ele nunca falha. É um pai que não falha. Né? E aí entra aquela linha, né? Aquele perigo que existe.
termos tido durante as nossas vidas um relacionamento difícil com os nossos próprios pais. E às vezes projetamos isso, né, um processo psicológico lá, se for lá no psicólogo, ele vai tratar esse assunto aí. Mas aí a gente fica pensando, né? Essa é a minha questão, né? Existem essas dificuldades? Existe. Todas essas situações, inclusive casos em que precisa de medicação, chegamos a extremos assim. Existem aqueles problemas que são de ordem fisiológica. De alguma forma, né, tem um piripaque qualquer, tal, que precisa de medicação. A gente ouve, assim, de estudiosos que a grande parte dos problemas fisiológicos que nós temos, eles têm origem no psicológico. Então, ansiedade, que pode levar ao pânico, depressão e coisas desse tipo, acaba virando estômago, câncer de estômago, né? Coisas mais diversas possíveis, mas ainda assim acaba se tendo que ligar com a área fisiológica. Aí, eu escrevi isso aqui para eu recordar. Ó. Nossa crise de confiança gera em nós a ansiedade. Como enfrentar isso? Vamos alegar que são os modelos ruins que nós tivemos que gera em nós essa situação e dificuldade de entender, de receber Deus como Pai, de compreender, e não é só compreender, é receber a paternidade sobre a sua vida. É tomar da realidade da paternidade sobre as nossas vidas. Sabe, não é uma simples questão de entendimento de tal. Entender, compreender na mente é fácil. Né? O duro é pegar da paternidade e fazer dela realidade nas nossas vidas. Eu quero ler 2 textos para vocês. Um é o Salmo 103. Esse é outro salmo. Salmo 103, a partir do 1, tá? Ele diz assim: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma, Senhor, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Então, há aqui Davi tem essa revelação, essa vida com Deus Pai. Por causa disso, mesmo um sujeito imperfeito, incompleto, cheio de coisas, pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Essa intimidade dele com o Pai, Deus Pai sobre sua vida. Ele fala isso, e não se esqueça dos seus benefícios. Então vamos ver alguns dos benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Então nós cantamos cânticos hoje que fala disso, de que o Senhor Jesus é a propiciação de Deus para os nossos pecados. E quem cura todas as suas enfermidades. Eu tenho um conceito que eu uso para mim, né? Que a gente pode até tomar medicação
mas a cura, a essência da cura vem de Deus. Ele pode usar até uma medicação, mas a essência sempre vem dele. E quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Então, ele nos tira de uma vida terrível. Essa semana, nós recebemos um vídeo, né, do Cristiano Discípulo. É um irmão lá do interior da Bahia, arrojado, cababão, de que ele batizou um senhor lá. E ele diz assim que Deus tirou aquele homem lá do lamaçal do inferno. E o homem está com câncer de pulmão e ele batizou ele sentadinho porque ele não consegue mais se mover, deve estar no fim da vida, talvez. Pode ser até que o Senhor cure o homem para ele continuar dando testemunho, mas há uma situação, ele foi lá buscar, o Senhor tirou aquele homem lá da mão de Satanás, cheio de enfermidades, e ele se converteu e creu no Senhor Jesus, e ele recebeu batismo sobre a sua vida, né, envolvido com Cristo. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Então, aqui há uma promessa. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Então, todas essas perseguições que a gente está vendo, essa coisa toda contra os cristãos na face da terra, faz parte, vai acontecer, mas a Bíblia diz para a gente não se importar com isso, não, porque a vingança pertence ao Senhor. Nossa função é abençoar todas essas pessoas que estão praticando injustiças por aí. Orar, pedir a Deus por suas vidas, porque muitos deles vão acabar se convertendo e a gente vai conviver com eles, né? Mas foi você que cortou a cabeça de um cristão lá? Eu fiz isso. Mas o Senhor Jesus me alcançou, teve misericórdia da minha vida e eu não fui para o inferno, estou aqui. Já pensou? Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Eu acho esse versículo tremendo, né? Porque se a gente tem consciência do pecado e da santidade de Deus, o nosso pecado e da santidade de Deus, a distância é infinita. Que Deus é santo, é puro. E Ele é perfeito, santo. Se Ele fosse me punir por essa distância, não tinha. Aí a gente vê o tamanho da misericórdia. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém? 2 Coríntios. Capítulo 1. Segundo Coríntios 1, do verso 2 em diante, diz assim: que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Tá, eu quero só pegar esse aspecto. Quando a gente lê esses textos, falando da provisão do Pai para as nossas vidas, fica, para mim, a grande questão dessa crise. Eu chamo de crise de confiança, né? Em quem eu vou confiar mais? Entende? Porque a Bíblia nos fala, você é filho, o Senhor Jesus nos fala, nós somos filhos, o Espírito confirma em nossos corações que nós somos filhos, mas na hora da prática desse relacionamento com a paternidade, a gente acaba se enrolando e vem a tal da ansiedade nos nossos corações, porque não confiamos plenamente. Porque quando a gente leu lá Salmo 103, a gente viu tudo aquilo que Deus é como Pai. Ele nos ensina aquilo. Mas no que eu confio no momento da ansiedade, que acaba gerando ansiedade? Onde é que está a minha fé? No fim de tudo, é onde anda a minha fé. No que eu confio de verdade? Porque a fé, lá em Hebreus, diz que é uma coisa que você coloca sobre coisas que você não vê. É algo que se projeta em uma palavra revelada na Bíblia, né? Revelada, o Pai, que Deus é Pai, isso é uma revelação da palavra para nós. Se eu confio que Deus é Pai, eu tenho essa realidade de Deus Pai sobre a minha vida, então todas as circunstâncias pelas quais eu vou passar e estou passando, eu tenho um Pai que está aqui, pertinho, que eu não preciso entrar em desespero, mesmo que isso resulte em morte, porque a morte faz parte. A doença, a perda, são coisas que vão acontecer para todo mundo. Mas, mesmo nesse processo, nas dificuldades, nas desgraças até, Deus continua sendo Pai. Dá para entender isso? E se Ele é Pai, eu posso passar pelas tribulações em segurança, perder o que tem que ser perdido, ganhar aquilo que vai ser ganho. Por quê? Ninguém vai sair livre de todas as coisas, faz parte. Isso é a vida. Agora, isso é a vida para quem está sem Deus, é desgraça. Está perdido. Né? Não tem esperança. Hebreus diz que a esperança é a âncora da alma, e a esperança que nós temos em Cristo Jesus sustenta a nossa alma. A alma fala da área das emoções, do querer e da vida em si, do coração, de quem nós somos. Nós podemos ter segurança, temos certeza, porque a Bíblia nos revela. Agora, quando eu não creio nisso, eu estou crendo numa mentira que Satanás está lançando. No fundo, a gente vive entre eu vou crer na verdade de Deus ou na mentira de Satanás. Entende o que eu estou dizendo? É uma decisão no meu dia a dia. Lá em Filipenses, que nós lemos lá, o capítulo 4, de 6 a 7, ele diz assim, não andeis ansiosos. Agora,
levem diante do Pai, em oração e com ações de graça, diariamente as suas dificuldades. Não está dizendo que a gente não vai ser tentado, que vai ser simples e tal. Mas qual é o caminho? A coisa começou a mostrar desespero, corre lá, ajoelha lá, Senhor, misericórdia, me ajuda, né? Por quê? A misericórdia dele é garantida. O cuidado, a paternidade dele também. Aquilo que vai me acontecer, as coisas que vão, os processos pelos quais vou passar, todas as coisas cooperam para o bem. Eu confio na palavra de Deus, que aquela dificuldade que eu estou passando é para o meu bem. A Bíblia diz que é. O Senhor diz que é. O Espírito Santo diz que é. E o Pai faz isso porque Ele é Pai, Ele corrige. E se Ele não corrigir, eu sou bastardo. Então, se eu estou passando, é porque Ele está envolvido nesse processo. Ele está permitindo coisas. Então, a ansiedade fica de lado. Porque a ansiedade gera transtornos e problemas e a gente vai acabar precisando de medicamentos e coisas assim. E se precisar, vamos tomar, né? Mas nós precisamos aprender a vencer isso. Eu creio que a verdade revelada na palavra tem que ser real para mim todo dia, em todas as circunstâncias. Amém? Eu preciso tomar dela. É aquela coisa, assim como a criança corre para o pai a hora que ela se vê em aperto, eu preciso correr a Deus a hora que eu me vejo em aperto. Veja aí, as crianças daqui a pouco vão estar correndo, e aí uma cai e tal, chora, quem vai lá? A mãe, carrega e tal, aí ela, né? Faz parte, cair, tombos, né? Eu vi a Aninha, estava com o joelho, com curativo no joelho, acho que é da semana passada, pelo que eu vi, foi contundente a coisa, né? Mas, quem era? Correu, a mamãe Ana, né? Enfermeira e tal. Tem sorte, né, de ter mãe enfermeira, pode cair à vontade. Mas nós também temos um Senhor, que é nosso Pai. E vamos viver. Então, a Bíblia diz isso, né? Corre para o Pai. Se você está difícil, porque há um bloqueio psicológico, às vezes, nessa questão desse relacionamento com o Pai, algo assim. Eu preciso ir diante de Deus, né? E confessar. Senhor, está difícil, eu não consigo. Eu entendo assim que esse caminho que é a confissão, ele é essencial. Lá em Tiago vai falar da necessidade de confessar. Confessar as dificuldades, os pecados, os dramas, os traumas. São coisas que existem, agora eles precisam ser exteriorizados para que a gente seja liberto disso e venha a cura de Deus sobre as nossas vidas. Se eu ficar... eu posso virar, né, no meio dos dramas todos, esse povo mimizento de rede social, que se escandaliza com qualquer coisa, que tudo dói, que tudo ofende, que tudo é isso, que tudo... Ai, que vontade de dar! Eu fico irritado com mimiseira, né? É difícil demais de engolir essas coisas. Né? Com essa coisa de se vitimizar. É vítima de tudo, vítima da sociedade. Né? O sujeito sai lá no morro matando todo mundo lá e tal. Coitadinho, é vítima da sociedade que não teve oportunidade. Inferno, é Satanás.
Todo mundo tem a oportunidade de estar diante de Deus. Deus muda a vida de quem se achega a Ele. No que a gente vai acreditar? Na palavra de Deus ou no que os sociólogos falam? Os satanistas sociólogos falam. Entende? A gente vive debaixo dessas pressões de mídia e coisa assim. Agora é um desafio para nós de tomarmos por fé a paternidade de Deus sobre as nossas vidas e enfrentarmos as coisas todas aí. Há dificuldades, confesse, ora, busca ajuda, né? A igreja, os irmãos, são ferramentas de Deus para sarar as nossas vidas, para nos auxiliar, para nos ajudar. Qualquer um de nós, se ficarmos distanciados, vamos perder a fé. Qualquer um que se fique distanciado da vida da comunidade, de ter um grupo de pessoas ao seu redor que creem como você vai se desviar, vai começar a entrar ideias, pensamentos, vai começar a ler os filósofos e pensar como Nietzsche, e pensar como sei quem, e tal, aí sai, perde. Agora, perder a fé durante a vida aqui, sei lá, mas há uma eternidade do outro lado. Onde é que a gente quer viver essa eternidade? Então eu quero viver a partir de agora diante de Deus, meu Pai. Esse assunto de não ter tido um relacionamento perfeito com o pai, eu também não tive. Tanto que eu vivi longe, né? E hoje eu carrego, assim, alguns dramas dentro de mim, de não ter sido isso, não ter feito aquilo, coisas assim, vão ter, a gente lida com essas dificuldades. Poderia ter sido muito mais chegado no pai e tal, mas não fiz. Agora ele morreu, não tem mais jeito. Mas isso não muda o meu relacionamento com Deus, meu Pai, que é completo, perfeito, né? A única coisa é que eu acabo repassando, e coitado dos meninos, né? Mas quero deixar esse desafio. Bem, quando a coisa começar, né? Quando começar a apontar aquela nuvenzinha estranha, algo assim, corre diante do Pai. Pai, dá um socorro aqui que eu estou começando a entrar em parafuso. O Senhor me ajuda, eu quero. Então, aí vem lá no seu coração, ligue, mande uma mensagem para o pessoal do seu grupo caseiro, né? Ou fala lá, fala com fulano, alguma coisa vem, alguém vem socorro de Deus de alguma forma. Ele não vai deixar, porque ele não erra, ele é perfeito. Se eu não crer nisso, eu vou estar dando mais voz para o inimigo do que para o meu Pai, que é verdadeiro, que é a verdade. Vamos orar? Olha. Bom dia. Eu estava em Valinhos ontem, tive a oportunidade de ir lá assistir o Jamê que trouxe a palavra, né? E ele falou exatamente o que ele falou aquele dia aqui. Inclusive, ele falou que, se for ouvir ele, vai ouvir a mesma coisa, porque essa é a mensagem que ele tem. Só que ele trouxe um algo a mais ali que impactou muito a minha vida e que eu acho que tem a ver com o que foi ministrado aqui hoje, né? Eu, particularmente, deixei o meu trabalho em São Paulo e tenho tentado viver nessa verdade, né? De que o Senhor é Pai e Ele está cuidando de todas as coisas. Enfim, então isso tem sido para mim um desafio diário, né? E eu já me ministrou sobre a diferença de uma verdade e uma realidade, né? Nós, como seres humanos, nos apegamos muito à realidade, às coisas que a gente pode tocar, né? E a gente aprende durante a nossa vida, inclusive na faculdade isso é reforçado, de que a única coisa concreta que existe são aquelas coisas que a gente vê e toca, né?
mas o Jamê bem lembrou que tudo que a gente vê e toca está em estado de decomposição. Tudo que você puder ver aqui e tocar está apodrecendo. Seja o nosso corpo, sejam as coisas, as cadeiras, né? Ele até falou, cuidado da forma que você senta na cadeira aí, que ela pode quebrar a qualquer momento. Porque as coisas, elas se deterioram com o tempo, né? Agora, a verdade não, né? Então, nós, como cristãos, temos que inverter a nossa forma de ver as coisas, né? O material, ele está... desculpa, não é o material, a realidade, ela vai passar, ela é passageira. Agora, a verdade, ela é eterna, né? Então, quando a gente consegue olhar para Deus, né, dessa forma, né, entendendo que isso é uma verdade, né, nós somos filhos, né, nós nos assentamos nas regiões celestes com Jesus, né, isso é uma realidade. Então, aí quando a gente vai olhar para... isso é uma verdade, desculpa. Então, quando a gente olha para a realidade perde toda a força que ela tem de nos influenciar, porque a gente está descansando na verdade, né? Então, ele até usou o exemplo do profeta, acho que é Eliseu, né? Que eles cercam lá, né? E tem milhares de soldados, né? E o ajudante lá fala, né? Mas eles são muitos, tal. E Eliseu olha, né? Para que os olhos dele fossem abertos, né? Então, Eliseu não estava vendo a realidade. A realidade era simplesmente terror, né? A realidade era, vamos morrer, né? Agora, a verdade era... Temos, né, legiões de anjos que vão lutar por nós aqui, né? Então, quando ele abre os olhos espirituais, ele consegue enxergar além da realidade, ele enxerga a verdade, né? Então, eu acho que a gente, como igreja, tem que aprender a enxergar dessa forma e, obviamente, né, nossos olhos carnais, eles vão ver coisas que vão fazer a gente duvidar da verdade, porque a gente é influenciado pela realidade, né? Mas aí que é o corpo de Cristo atuando, né? A gente anima uns aos outros com a palavra de Deus, que é a verdade que deve regir as nossas vidas, né? Então, nos tempos de ansiedade, nos tempos de achar que talvez, né, a gente, enfim, tenha dado um passo errado, porque alguma situação difícil que a gente está passando, né? Mas se a gente tem a garantia de que Deus pediu para a gente fazer algo, eu estou falando do meu caso agora, né? E a gente obedeceu baseado numa verdade, então a gente não deve temer a realidade, porque a verdade sobrepõe a realidade. Deu para entender? Acho que eu queria compartilhar isso. Vamos orar? Porque ela causa um mal no organismo, né? Ela detona. Então, a ansiedade, ela é a mãe de todas as outras doenças psicológicas, físicas, né? Porque ela começou, a gente não pode esquecer, ela começou no Jardim do Éden. Quando Adão se separou de Deus, a primeira coisa que aconteceu com ele foi o medo. Medo é sinal de ansiedade. O medo. E por causa do medo, ele se escondeu de Deus. A ansiedade já estava agindo ali. Isso. O medo, ele causa ansiedade. Diz que uma criancinha, quando ainda inconsciente, ela já tem o medo do aniquilamento. Recém nasceu, ela já tem o medo de ser aniquilada. A falta da mãe, falta da maternidade, já
Amém. Então, o que vai acontecer? A nossa reconciliação em Cristo nos traz paz. E Pedro fala assim, que quem quer ver os dias bons, felizes, Aham. é uma meta, é um propósito, Isso. é uma promessa. Amém. Se eu quero ver os dias felizes, eu tenho que buscar a paz, não só buscar, mas eu tenho que me empenhar em alcançar ela. Amém. Então a obra de Cristo, ela dá um resultado, ela produz frutos. E se eu esqueço disso e vivo jogado nas minhas emoções, eu vou ficar doente e deixar os outros doentes também. Amém. Pai bendito, nós nos vemos diante da Tua palavra e ela revela a Tua verdade para nós. Revela a verdade e nós nos olhamos diante disso e nos vemos, às vezes, totalmente incapacitados mesmo. Há muitas coisas ainda em nós que impedem de que a gente se apegue e tenha isso, a realidade da Tua palavra, a verdade sobre as nossas vidas. E nós precisamos que o Senhor nos ajude nisso. Agora nós queremos declarar com as nossas bocas que nós queremos as Tuas coisas. Nós confessamos que precisamos e que optamos e que desejamos intensamente as Tuas coisas. O Teu mover, a Tua presença, o Teu poder manifesto, a Tua graça sendo derramada sobre todas as vidas. Queremos ver também o Senhor operando através das nossas vidas, porque o Senhor diz na Tua palavra que o consolo que o Senhor nos traz é para nos ensinar a consolar aqueles que estão perdidos. Então, isso precisa também ser realidade, isso faz parte da Tua palavra, e nós rogamos que o Senhor também nos ajude nisso, a tornar verdade, tornar visível aos olhos essas coisas. No nome do Senhor Jesus, pedimos, Pai, a Tua graça, pedimos perdão porque erramos constantemente, o Senhor sabe e nós também já sabemos. Agora nós só queremos admitir isso em todas as circunstâncias e também admitir que precisamos de Ti, mas também admitir que temos total confiança que o Senhor é Senhor e está sobre as nossas vidas e Seu perfeito governo está sobre cada filho Teu. Então nós oramos que isso seja para cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? Dá um abraço no teu irmão.